Olá, seja bem-vindo à TV Clique Brasil. Você está no programa Proposta de Valor. Eu sou Cláudio Diniz e hoje temos uma entrevistada muito especial. Ela é advogada, jornalista, tem um site institucional Cartão de Visita e um escritório de advocacia na Avenida Paulista. O nome dela é doutora Valéria Calente. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria, ao programa Proposta de Valor. Muito obrigada, Cláudio. Estou muito feliz em estar aqui conversando com você. Agradeço essa oportunidade. Vamos começar falando um pouquinho para o público sobre a sua história. Como você chegou até aqui, momentos marcantes. O que você pode destacar para a gente? Vai ser um prazer. Bom, a minha formação é em Direito. Eu acho que eu sempre fui vocacionada, então foi uma escolha natural. Eu fiz uma faculdade particular pequena em Guarulhos, a FIG, minha casa, que me deu uma excelente formação, tive professores maravilhosos, tenho colegas de turma nas mais diversas áreas, ocupando cargos públicos e, enfim, o direito é maravilhoso, né? Porque assim, antes de lidar com leis, nós lidamos com o ser humano, né? E isso sempre me encantou. Eu gosto muito de lidar com gente. E me formei em 92, passei no primeiro exame da OAB, advoguei um pouco e foquei num primeiro momento em concurso público. Estudei um ano e pouquinho. E é bastante difícil passar em concurso público no Brasil. Muito. Foi uma época muito interessante, porque tinha aqueles colegas todos, né, estudando, e a gente estudava horas e horas e horas, então cada um dava uma dica para o outro. Então eram 5 latas de atum por dia, café, sabe, o que é bom para a memória. Então um passava a dica para o outro, vamos fazer yoga, ia todo mundo fazer yoga, foi muito bacana. E fui aprovada como procuradora do Estado de São Paulo, cargo que eu ocupei de 94 a 2001, quando eu pedi exoneração por questões pessoais e retornei para a advocacia privada. Mas a procuradoria, ela foi uma escola de vida. Na época não havia defensoria pública e eu atuava na assistência judiciária. Então era um volume de pessoas enorme, era um trabalho sobre-humano, né, considerando que não havia essa estrutura que hoje existe. Os processos eram físicos, não tinha nada digital, o computador estava engatinhando, cada um levava o seu. Mas, enfim, eu comecei lá na Procuradoria a perceber que os litígios judiciais, eles só acontecem quando acaba o diálogo, né? E que muitas vezes as pessoas que nos procuram, algumas de fato têm um problema jurídico que demanda uma ação judicial, enfim, mas muitas pessoas precisam de uma conversa. E eu tenho um perfil, desde a época da Procuradoria, muito conciliador. Então, antes de ingressar com uma ação, eu ouço, como eu faço muito direito de família também, eu tenho um perfil muito conciliador. E muitas vezes eu consigo evitar o caminho litigioso e seguir por um rumo mais consensual, que vai poupar muito desgaste, muitos dissabores para todo mundo. Muito bom. E o que você pode destacar dessa fase? Um aprendizado, uma pessoa que tem te inspirado, ou uma história, um desafio que você venceu? O que você pode destacar dessa fase da tua história? Eu acho que a aprovação num concurso público assim, um ponto alto. Sabe, é você vencer a si mesmo, né? Porque o que te derruba não são os outros candidatos, porque em um concurso público, as vagas nunca são inteiramente preenchidas. Então, o que derruba é o teu nível de conhecimento. Então, é uma coisa que eu aprendi, que se você realmente quer alguma coisa, você consegue. Né? Não tem obstáculo, não tem dificuldade, pode levar mais tempo ou menos tempo. Mas que se você focar no que você realmente quer, você consegue. Já foi uma grande vitória nessa época. Foi muito bom, foi muito importante para a minha vida, essa aprovação nesse concurso. Esse aprendizado te ajudou no direito privado depois que você voltou para o mercado? Sim, quando eu saí do cargo público, eu voltei a advogar, fazia muito direito de família, continuo fazendo ainda bastante. E que é uma área que
me interessa muito, que eu me sinto... Eu acho que eu posso fazer um trabalho além de jurídico humano, né? Porque ali são vidas envolvidas. Tem um lado social também no direito, né? Tem. Eu, particularmente, passei por 2 divórcios. E eu acho que com essa minha experiência pessoal, eu me tornei uma advogada muito melhor. Né? Você começa a ver que nem todas as batalhas merecem ser guerreadas. Tá. Né? E isso também foi muito importante. É uma coisa que eu levo para o escritório todo dia, com todo mundo, todos os clientes que eu atendo. Né? Ok, nós temos essa situação. Qual a forma mais inteligente de resolvermos isso? Menos desgastante para as 2 pessoas adultas envolvidas, para os filhos. Né? É uma coisa que me ajuda muito nessa condução. Ótimo. Não é só a questão do litígio, da questão do processo, e sim o relacionamento daquelas pessoas envolvidas. São vidas, né? Eu acho que isso a gente não pode perder nunca de vista. Que, ok, você entrou com uma ação, você imagina um juiz, milhares, aquele monte de processo, ok, antes eram aquelas pastinhas, hoje é digital, é só processo entrando, mas assim, mais do que papel, mais do que relato, são vidas ali envolvidas, né? Sonhos que foram desfeitos às vezes, sabe, são mágoas que não é ali que vão ser resolvidas. Então, tem uma coisa que eu acredito muito, que eu tenho indicado para alguns clientes, só pegando esse gancho, né? É a questão da constelação familiar. Isso é bastante, já está sendo usado no meio judicial. Sim, alguns lugares têm aplicado. O Fórum Regional de Santo Amaro, ele é pioneiro nessa todos os casos de maior beligerância, né, de maior litigância entre as partes, têm passado pela constelação familiar, que dá um resultado bastante interessante. Muito bom. E fala um pouquinho de pessoas que te inspiraram, que te ajudaram, que você lembra que apareceram na tua história ou que você conquistou durante esse período. Tá. Eu acho que assim, em primeiro lugar, minha mãe e meu pai, né, são meus maiores inspiradores, né, não tem um dia em que eu não lembre de algum ensinamento que eu recebi deles. Como jurista, a Ada Pellegrini Grinover, que para mim era um ícone, a mulher, ela era da minha carreira, ela foi procuradora também. Ela é professora da USP, uma processualista penal maravilhosa, uma mulher incrível. Faleceu recentemente, acho que há 1 ou 2 anos. Mas que eu olhava para ela e eu pensava, um dia eu quero ser como ela. É muito importante essa referência, né? Sim. Você ter uma referência e você poder aprender ou espelhar essa referência para você, né? Você continuar persistindo no sonho, porque é desafiadora essa carreira. Né? Muito. Hoje nós temos muitas mulheres nas carreiras jurídicas. Se pegarmos aí os últimos concursos públicos, mais mulheres do que homens aprovados. Mas na época não era tão significativa essa participação feminina. Então a Ada Pellegrini Grinover para mim era um ícone. Hoje temos inúmeras mulheres, né, que eu admiro. A presidente da STF, ela é incrível, né? A forma como ela conduz, sabe, essa mão de ferro com que ela conduz as coisas e ao mesmo tempo a suavidade com que ela impõe as decisões, com que ela relata. Eu admiro também muito a Carmen Lúcia. Maravilha. Bom, a gente tem que fazer um intervalo, 1 minuto, a gente volta já. A maioria dos profissionais trabalha muito, mas entregam resultados pobres. E a causa do fracasso é que eles focam no trabalho, mas não focam nos resultados. As pessoas de sucesso definem o resultado antes de começarem. Acabei de assistir a palestra Paixão por Resultados do Cláudio. É incrível, ele realmente aborda o tema de uma forma super pitoresca, super diferente, com o jeitinho dele conduzir, seduziu toda a plateia, mostrou que é um apaixonado pelo que ele faz. Assista você a palestra que faz diferença na sua vida. Obrigado, Cláudio. Obrigado
por estar deixando esse presente nas nossas vidas. Pessoal, se preparem para atingir os resultados. A regra é treino duro, jogo fácil. Os resultados são consequência de trabalho intenso, dedicação e comprometimento. Meu boa noite a todos. Muito obrigado. Voltamos com o programa Proposta de Valor, aqui pela TV Clique Brasil, hoje entrevistando a doutora Valéria Calente, advogada e jornalista. Doutora Valéria, fala um pouquinho agora para o nosso público da sua proposta de valor. Quem é o seu cliente, quem te contrata, o que você oferece para esse público? Hoje o escritório, somos em 2 associadas, eu e a doutora Patrícia Fernandes, e temos vários parceiros que atuam nas áreas, nas mais diversas áreas do direito. Então não existe nenhum cliente que nós não consigamos atender em nosso escritório. Eu e a Patrícia, nós temos uma atuação mais focada, eu em família e junto com ela na área de direito médico e direito à saúde. Área de direito à saúde, nós fazemos o patrocínio dos interesses das pessoas que fazem as demandas em face de planos de saúde, né, a saúde suplementar, em busca de cirurgias, procedimentos, terapias, ou em face do Estado, né, leia-se União, Estado e Município, em busca de medicamentos de alto custo, ou tratamentos experimentais de quem não tem acesso à saúde suplementar. A judicialização, ela aumentou bastante nesse segmento de saúde, primeiro porque os planos de saúde sistematicamente negam, né, alguns procedimentos, alguns pedidos, seja porque em função da recessão econômica, muitas pessoas deixaram a saúde suplementar e migraram para a saúde pública, né? Isso gerou o SUS funciona muito bem, eu devo ressaltar isso, né? Nós temos um sistema de saúde funcional, mas ele não dá conta do número de pessoas, do volume de pessoas. Sim, é muito. E aí o paciente recebe uma negativa e aí ele entra com um processo para... Por exemplo, você vê uma pessoa que teve um câncer diagnosticado, né? Ela tem que, por norma, ela tem que iniciar o tratamento em 60 dias. Dificilmente ela vai conseguir isso, é um volume de pessoas muito grande. Tá. Então, nesse momento, nós também ingressamos com as ações para garantir que o início desse tratamento seja imediato, né? Porque numa situação dessa, cada dia conta, né? E é um trabalho muito gratificante, é uma realização pessoal, cada concessão de tutela de urgência que nós conseguimos, porque nós sabemos que faz a total diferença na vida daquelas pessoas. Tá. Né? Além disso, fazemos também a área de direito médico, onde nós fazemos a orientação, o trabalho preventivo e contencioso de profissionais de saúde, médicos, dentistas, enfermeiros. Atuamos também junto a clínicas, hospitais, laboratórios, realizando um diagnóstico, um compliance, para checar se estão de acordo com a legislação e as normas regulamentadoras. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Aquelas pessoas que têm uma dificuldade de conseguir aprovação de um pedido de exame, internação ou um remédio de alto custo, elas contratam o escritório de advocacia e vocês trabalham defendendo essas pessoas para conseguir esse direito junto ao sistema de saúde. Geralmente SUS ou também plano de saúde? Também suplementar, os dois. Também plano de saúde vocês atendem. Esse é um trabalho. O outro trabalho é para os médicos ou profissionais de saúde que estejam sendo processados
Sim, os médicos, os profissionais por um de saúde. paciente, é isso? Por exemplo, sim. Os Aí você defende o médico. Sim, nas 3 áreas, né? Administrativa, que são os órgãos de classe, o médico, por exemplo, CREMESP, né? As sindicâncias. Tá. Na área civil, se houver algum pedido de indenização, enfim, e também na área penal, se houver resvalado para algum ilícito penal, uma lesão, enfim, uma opção de socorro, algo nesse sentido. Tá. Você pode falar um pouquinho da taxa de sucesso desses processos e do tempo que leva entre um paciente entrar com um processo e ter uma decisão favorável? Então, essa questão do sucesso é complicado. Eu tenho uma limitação do meu código de ética, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, que me impede de garantir êxito em qualquer ação. Nós, advogados, temos uma obrigação de meios com nossos clientes e não de resultado. Então, nós garantimos que vamos empreender todos os esforços, mas não podemos garantir o resultado. Tá, até porque não depende só do advogado, né? Exatamente. Tem todo um sistema jurídico em volta, né? Assim, nós vamos conduzir da melhor forma possível, nós temos uma atuação nessa área, então, assim, nós temos bastante experiência, mas o êxito eu nunca consigo garantir. Esse tipo de ação, nós pedimos uma tutela de urgência. Então, normalmente em uma semana, nós já temos alguma decisão a respeito dessa tutela de urgência, que é o pedido imediato, né? É aquilo que não pode esperar todo um trâmite processual. Tá, então é relativamente rápido ter um Um direcionamento. primeiro resultado. Depois disso, o processo segue, tem instrução, tem julgamento, mas a pessoa já vai ter conseguido o que ela está buscando, né? O primeiro atendimento, já vai ter uma decisão garantindo uma cirurgia, um medicamento. Aí ela já pode usar o serviço de saúde, quer SUS ou quer privado. Suplementar. E em relação a outros serviços que vocês prestam no escritório, além desses que você citou, mais algum? Para a vara de família ou cível? Eu gosto muito de direito de família, atuo nessa área também, e temos parceiros, né, que foram aí escolhidos a dedo para que nós possamos dar atendimento aos nossos clientes em todas as áreas. Então nós temos um parceiro trabalhista, previdenciário, tributário, imobiliário, temos um especialista em direito regulatório. Nós podemos, com nossa equipe hoje, dar atendimento em todas as áreas do direito. Muito bom. Então, se você precisa de um advogado ou de um escritório de advocacia, pode contar com os serviços da doutora Valéria. No final, ela vai deixar os contatos todos, tá? Agora, por enquanto, a gente está falando dos processos. E mais alguma coisa que você quer ressaltar do serviço? Qual é o perfil de cliente, de pessoa que contrata você hoje? Nós temos um leque enorme. Nós temos desde clientes que tem uma excelente posição econômico-financeira, cultural, até clientes que nos procuram porque alguém indicou, porque alguém ouviu falar, e acabamos fazendo um atendimento pro bono, porque é muito triste essa realidade. A grande maioria das pessoas está atravessando essa crise econômica, né, que de uma certa forma alcançou a todos. E é muito difícil para essas pessoas que estão vivendo um momento difícil nas vidas, com um familiar doente, um filho, um pai. É um momento de grande tensão para a família, né, quando alguém adoece. Muitas vezes não é um momento que tem condição financeira de contratar um tratamento adequado, né? Assim, se nós verificamos realmente que existe essa impossibilidade, nós fazemos também alguns atendimentos pro bono. O pro bono seria sem custo do serviço, mas ele tem um custo do processo, sim ou não? Como é que seria isso? Então, alguns aquele casos, custo que ele paga para as custas judiciais, né? Se a pessoa realmente está numa situação de miserabilidade e nós conseguimos provar isso através de documentos, por exemplo, uma carteira de trabalho que foi dado baixo, sabe, assim, um imposto de renda vazio, um extrato bancário negativo, né? Nesses casos ainda é possível conseguir a concessão da justiça gratuita e aí não teria recolhimento. Isso é excelente, né? Muito bom, muito importante isso, né? Porque muitas pessoas hoje estão sofrendo com situações que você citou, envolvendo questões médicas e não tem condição nem de pagar por um atendimento ou por um serviço de advocacia. Tem muitos direitos que algumas pessoas têm que elas não têm conhecimento. Nem sabem. Não, que tem, isso é mal divulgado. Então,
você pega, por exemplo, pacientes com câncer ou outras doenças graves, né? Esclerose múltipla, AIDS, ele tem direito a muitos benefícios, algumas isenções tributárias e as pessoas normalmente não sabem. Por isso que eu fui para o jornalismo. Eu tenho essa minha colaboração para um portal Cartão de Visita, eu faço divulgação de serviços de utilidade pública. Eu vou querer que você fale mais sobre essa parte depois do intervalo. Gente, é 1 minuto, a gente volta já já. A maioria dos profissionais trabalha muito, mas entregam resultados pobres. E a causa do fracasso é que eles focam no trabalho, mas não focam nos resultados. As pessoas de sucesso definem o resultado antes de começarem. Acabei de assistir a palestra Paixão por Resultados do Cláudio. É incrível, ele realmente aborda o tema de uma forma super pitoresca, super diferente, com o jeitinho dele conduzir, seduziu toda a plateia, mostrou que é um apaixonado pelo que ele faz. Assista você a palestra que faz diferença na sua vida. Obrigado, Cláudio. Obrigado por estar deixando esse presente nas nossas vidas. Pessoal, se preparem para atingir os resultados. A regra é treino duro, jogo fácil. Os resultados são consequência de trabalho intenso, dedicação e comprometimento. Boa noite a todos. Muito obrigado. Voltamos com o programa Proposta de Valor pela TV Clique Brasil. Hoje entrevistando a doutora Valéria Calente. Doutora Valéria, fala um pouquinho para a gente. No bloco anterior, você começou a falar sobre um projeto que você está envolvida, que é o cartão de visita. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Na realidade, eu busquei o jornalismo como uma forma de conseguir divulgar notícias de interesse público. Então, eu escrevo sobre direito. Então, se você for olhar a minha coluna, né, a minha colaboração, eu falo, por exemplo, dos direitos do paciente com câncer, eu falo das alterações que tiveram na certidão de nascimento, que permite inserção de mais de 2 genitores, que permite reconhecimento homoafetivo, eu falo de atualizações, por exemplo, na legislação penal, na mudança da pena para quem dirige embriagado. Então, eu sempre trago na minha coluna matérias relacionadas ao direito, com atualidades e com orientação. Tá, o objetivo é abrir o olho das pessoas em relação aos direitos que ela tem e não sabem, ou mudanças que as beneficiem e elas não estão sabendo, é isso? Muito bom, é importante essa informação, porque se você não tem informação do direito ou dos seus direitos, você não tem como usá-los, né? Sim. Então é muito importante você estar acompanhando esse... Quer deixar o contato? cartãodevisita.com/Valéria Calente. Ok. Bom, quer dar os contatos também do escritório, o CAGESP, né? Sim, nós estamos na Avenida Paulista, 2006, Conjunto 1007. O nosso site é www.cagesp.adv.br. Tá.
Gostaria que você falasse um pouquinho também dos projetos para o futuro. O que você está investindo? Quais são as tendências nessa área que você está envolvida? O que vem por aí? Tá. Hoje nós criamos no escritório um braço acadêmico. O que nós temos feito? Nós temos ministrado palestras para profissionais de saúde de forma a minimizar a judicialização, de alertá-los, né, de como eles podem agir preventivamente para se proteger profissionalmente. Para não precisar acionar um advogado, ou seja, para evitar... Não, assim, para que ele faça as coisas direito e caso tenha uma judicialização, ele tenha uma defesa efetiva. É mais fácil defender alguém que está orientado do quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Então, por exemplo, nós temos as palestras para profissionais de saúde que falam sobre prontuário médico, a relação médico-paciente, sigilo profissional. Então, se um médico, por exemplo, ele sofre uma ação judicial por alguma lesão corporal, por exemplo, se eu tiver um prontuário bem preenchido, eu tenho muita matéria para defesa. Ao passo que se eu não tiver, eu tenho uma defesa enfraquecida. Então, nós temos atuado dessa forma, de levar aos profissionais a informação, a judicialização da saúde é uma realidade e os profissionais realmente eles precisam se proteger, conhecer as formas de agir dentro das normas regulamentadoras e inclusive chamá-los, né, abrir o olho, chamar a atenção para o lado humano da profissão, né? Os profissionais de saúde, eles têm formações científicas excelentes, são pessoas muito preparadas, muito inteligentes, mas eles estão lidando também com o ser humano. E é o que eu falo sempre nas minhas palestras, que se o médico, o enfermeiro, se ele estiver atento à relação com o seu paciente, nós já temos meio caminho andado. Se ele tiver um diálogo claro e transparente, o paciente vai entender o que está acontecendo com ele e nós teremos menor judicialização. Tá. Você quer deixar a data de alguma palestra que vai acontecer ou o lugar para a pessoa acompanhar para saber quais serão as próximas? Então, o problema é que todas que eu tenho agendadas, elas são dentro de entidades de classe. Mas a gente sempre divulga no site. Então, no site? Deixa o site novamente, por favor. Deixo. É www.cagesp.adv.br. Cagesp, C-A-J-E-S-P. Isso. cagesp.adv.br. Também estamos escrevendo um livro nessa área de direito médico. Eu, a doutora Patrícia, que é minha sócia, e mais 2 colegas. Esqueci de dizer, somos membros da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, que faz um trabalho muito bonito, congrega muitos colegas, uma equipe multidisciplinar. Então temos enfermeiros, temos psicólogo, nutricionista, tem médico, tem dentista, tem advogado, óbvio, né, um monte, e isso nos dá uma formação muito consistente, muito sólida para atuar nessa área. Doutora Valéria, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que te seguem ou se inspiram no seu trabalho. Você é uma pessoa de muito sucesso, então o que você diria para as pessoas que estão começando ou que estão nesse ramo que serviria como uma dica, uma mentoria, uma orientação? Eu acredito muito que a humildade é a base do sucesso, né? Então, assim, você tem que estar sempre disposto a aprender todos os dias. Seja lá com quem for, com um juiz, com um promotor, com um faxineiro que você cruzou no corredor, né? Você está aberto e atento aos ensinamentos que a vida te traz. E quem escolhe essa carreira tem que gostar de ler e tem que gostar de estudar. Porque, assim, não tem um único dia que eu não esteja lendo alguma norma, alguma regulamentação, alguma lei. Eu não posso me formar e colocar os livros na prateleira e achar que eu estou pronta. Nunca um profissional de direito, né, está pronto. Ele está em constante formação. Isso não vai só no direito, isso também em outras profissões, né, gente? Na verdade, quem não se pode parar em nenhuma profissão, né? Mas no direito isso é mais forte, porque você está lidando com leis, com normas. Você tem que estar atualizado, você tem que estar lendo, você tem que estar sempre lendo, né? Não existe caminho fácil. Ok. Agora a mensagem final para o seu público, pessoas que te conhecem e estão te assistindo aqui no programa. O que você quer dizer para essas pessoas? Nossa, que difícil, né, gente? Eu acredito muito que a vida é um presente, né? Inclusive, hoje eu recebi o presente de estar aqui com o Cláudio, quero agradecer. O Cláudio é uma pessoa que já me ensina muito.
E eu acredito muito nisso. A vida é um presente, todos os dias nós recebemos esses presentes, não tenhamos medo de abrir os laços. Muito bem, nós do programa Proposta de Valor queremos agradecer a sua participação, dizer que é uma honra para nós tê-la no programa e que a casa está aberta quando você desejar retornar, será sempre bem-vinda. Muito obrigada, Cláudia, é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado, doutora Valéria. Bom, pessoal, temos que encerrar o programa. Quero agradecer a audiência, dizer que continue na TV Clique Brasil, continue assistindo os próximos programas. O programa Proposta de Valor vai ao ar todas as quintas, às 22 horas. E esteja conosco. Muito obrigado pela audiência. Valeu! A maioria dos profissionais trabalha muito, mas entregam resultados pobres. E a causa do fracasso é que eles focam no trabalho, mas não focam nos resultados. As pessoas de sucesso definem o resultado antes de começarem. Acabei de assistir a palestra Paixão por Resultados do Cláudio. É incrível, ele realmente aborda o tema de uma forma super pitoresca, super diferente, com o jeitinho dele conduzir, seduziu toda a plateia, mostrou que é um apaixonado pelo que ele faz. Assista você a palestra que faz diferença na sua vida. Obrigado, Cláudio. Obrigado por estar deixando esse presente nas nossas vidas. Pessoal, se preparem para atingir os resultados. A regra é treino duro, jogo fácil. Os resultados são consequência de trabalho intenso, dedicação e comprometimento. Boa noite a todos. Muito obrigado.